Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, muita satisfação. Vou conversar com o Edgar Amaral, ele é CEO e fundador da Portnet Tecnologia. Edgar, obrigado pela oportunidade, um ramo de atuação que é muito interessante, que eu tenho muito interesse, tem histórias bacanas para a gente contar e compartilhar aqui hoje, não é isso? Maravilha, Flávio. Eu que agradeço o convite para a gente bater esse papo, né? Me sinto honrado de estar aqui conversando contigo. Muito obrigado. Puxa vida, vai ser, não, legal, vai ser bacana poder conversar sobre tantas coisas interessantes. Eu vou te pedir, Edgar, para a gente começar essa nossa conversa, você contar um pouco da origem da Portnet, um pouco da sua história, um pouco, já não é uma empresa tão nova, já tem uma história bacana aí. Então vamos apresentar um pouquinho a empresa, depois a gente entra em alguns assuntos mais específicos que eu tenho muita curiosidade. Por favor. Legal, maravilha. Bom, Portnet Tecnologia, ela se mistura um pouco com a minha história. Comecei a estudar e trabalhar com TI muito cedo e aos 21 anos eu abri a minha primeira empresa que trabalhava com infraestrutura e desenvolvimento. Essa empresa funcionou durante 3 anos, né? E aos 24 anos eu fundei a Portnet com o objetivo de trabalhar em infraestrutura como serviço. Então a gente vem evoluindo, né, no decorrer desse tempo com uma equipe multidisciplinar. Então, hoje eu tenho várias entregas, vários setores dentro da Portnet, né, que vai desde suporte, representações de fabricantes, manutenção, deploy de data center, físico em nuvem, e a área de LGPD e segurança, que eu acho que é onde a gente vai mais dar foco aqui hoje, não é isso? É, exatamente. Puxa vida. Não, e é uma história interessante porque no mundo da tecnologia as coisas mudam muito e mudam rápido. A empresa com esse tempo todo de estrada já passou por muitas situações. E exatamente você já citou aí no final da sua explicação uma mudança importante que aconteceu no último ano ou 2 anos juntou, né, LGPD e pandemia. Que sai disso tudo? Que bolo que dá para fazer com isso? Pois é, ainda vou colocar a transformação digital aí, né? Claro. A transformação digital ela foi acelerada, né, com a pandemia, porque as empresas precisaram se reinventar para continuar a operação dos seus negócios, né? Junto com isso veio a LGPD, que já vem sendo tratada aqui no Brasil há alguns anos, porém ela teve uma celeridade nos últimos anos. Acredito que até por vontade do governo, né, porque é pré-requisito para o Brasil entrar na OCDE, uma lei de privacidade de dados. Perante o mundo, a gente está um pouquinho atrasado, né, de colocar uma lei em vigor. E aí a gente teve um momento, né, que a lei realmente entrou em vigor, que foi em agosto do ano passado. Foi se discutido durante a pandemia a aplicação das sanções que foram transferidas para agosto de 2021. Então, agosto de 2021, as sanções da LGPD elas passam a valer, né? Agora, quando as empresas se foram obrigadas a fazer aí a sua evolução ou transformação digital, o nome que seja, um dos componentes disso obrigatoriamente passou, desde que houve aí toda a situação sanitária, no home office. E o home office ele foi desafiador do ponto de vista técnico para muitas empresas, hoje em dia já resolveram, só que do ponto de vista de segurança de informação e a própria LGPD não é muito fácil não, né? Não é não, Flávio. A gente teve uma quebra de paradigma muito grande, porque muitos empresários acreditavam que não ia ter produtividade em casa, né? E eles foram obrigados a transformar o negócio dele em digital, foram obrigados a transferir os colaboradores para o home office. No início da pandemia, acreditava-se que iam durar meses, né? Falaram de 3 meses, 4 meses. Aí chega no segundo semestre de 2020, a gente vê a coisa ainda acontecendo, não tem jeito de voltar para o escritório, não, mas em 2021 vai ser diferente, em 2021 a gente volta para o escritório, as aulas escolares voltam, a vida volta ao normal. Iniciou 2021 e a gente vê que ainda está longe, né? No decorrer desse tempo, a gente também percebeu que o home office ele funciona, né? Que muitos Opa! colaboradores
muito pelo contrário, ganharam produtividade, né, em casa. Então, tornou-se a ser é uma realidade agora o home office. Muitos colaboradores já buscam até emprego, né, em empresas que oferecem a possibilidade do home office, e as empresas elas vão ter que se atentar, elas vão ter que ligar para essa parte de segurança, né? Porque até então a gente ficava naquela proteção física, né, do ambiente físico das empresas, e agora os nossos colaboradores levaram os dispositivos para casa, e aí a gente tem um tempero a mais aí para se preocupar, né? É. Não, e assim, é um momento em que esse tipo de expertise ele é muito necessário, né? Você me contava, compartilhando um pouco antes, que você tem aí toda a sua formação, a sua bagagem como DPO, que é exatamente o tipo de profissional que é necessário para um momento como esse, e que vocês vão interagir com esses profissionais das empresas para fazer assessment de segurança, assessment de dados, propor projetos, soluções diversas. Acho que é assim que a empresa opera, né? Uma área, uma fase consultiva e uma fase mais executiva, é isso? Exato, exatamente. Eu tenho um histórico de consultoria em governança de TI com a aplicação de ITIL e COBIT em centrais de serviço. Então, desde talvez 2007, 2008, eu já venho implantando centrais de serviço e trabalhando processos de TI dentro das empresas. Quando a LGPD começou a se movimentar no Brasil, e olha que ela não é uma lei nova, desde 2010 que já se trata privacidade de dados aqui no Brasil, com uma consulta pública aberta, eu comecei a me envolver com essa área de privacidade, comecei a me envolver com a LGPD. Busquei as certificações da LGPD, ou melhor, não existem certificações da LGPD ainda, né? Busquei as certificações da GDPR, que são certificações hoje reconhecidas no mundo inteiro. Em 2019 eu concluí todas essas certificações e comecei já a fazer um trabalho consultivo nas empresas. A pandemia acelerou esse processo nas empresas, né, de adequação a esse novo cenário imposto aí. E essas certificações me deram uma bagagem, né, para a gente continuar a oferecer o maior volume de conhecimento para os clientes, né? Até pegando um pouquinho da minha fala anterior, surgiu agora a primeira certificação em LGPD pela IAPP, né, que vai ter a primeira turma agora no Brasil que eu conheço. No mês de junho eu já estou matriculado nessa turma, então, se Deus quiser, em breve serei um dos primeiros a tirar a certificação no Brasil aí de LGPD, né, oficial. Não, isso é muito importante. Você falou sobre a GDPR, que é a legislação europeia em cima da qual a LGPD foi muito inspirada, tem muita coisa da GDPR, né, a lei brasileira. Agora, qual é o desafio de, nesse momento, implantar essas medidas? Eu vou extrapolar o conceito da LGPD, porque independentemente da lei, privacidade de dados e segurança de dados, as empresas precisam, tendo a lei ou não tendo a lei, concorda? Então, assim, qual é o desafio de, neste momento de pós-normal, novo momento, enfim, ou até mesmo esse momento que a gente tá vivendo, qual é o desafio de conseguir colocar isso tudo em conformidade? Bom, eu acho, inclusive, que as empresas elas têm muitos desafios além da LGPD. Hoje a gente está tendo um volume muito grande de sequestro de dados, né, de ransomware. A gente tem a LGPD. Então, o desafio tecnológico das empresas, ele realmente é muito grande. Existem alguns passos que eu sugiro. O primeiro é conscientizar o board da empresa. Eu acredito que vem de cima para baixo, como se fosse a certificação de uma ISO 9000, 27, 14, seja ela qual for. O board da empresa ele tem que ser o grande patrocinador da LGPD dentro do negócio. E a gente criar um comitê que vai ser o multiplicador da LGPD dentro das empresas. Tá? Nesse comitê, eu sugiro que a gente tenha profissionais que
multidisciplinares, vamos colocar assim, né? Profissionais que tenham conhecimento do negócio, mas que também são influenciadores, né? Porque eles vão ser os multiplicadores da LGPD dentro da empresa, né? E aí a gente começa com um kickoff, né? Para definição do comitê de privacidade, definição do DPO, e ali a gente já vai marcar as reuniões e os próximos passos de assessment, né, que nós vamos fazer. Lembrando que, na hora que a gente fala de uma adequação tecnológica, né, eu não estou falando só de compra de hardware e de software. Eu costumo falar que é um pilar, né? A gente tem 3 pilares aí. Um é a tecnologia, sim, que eu tenho que adquirir como um bom sistema de firewall, um bom sistema de antivírus, mas eu também tenho que me preocupar com os processos. Qual é o processo de Sim. admissão de um profissional? Qual é o processo de demissão de um profissional? Né? Quais são os processos dentro da empresa? E o último, que é o elo mais fraco dessa corrente aí, que são as pessoas. Né? Eu tenho que treinar as pessoas. As pessoas elas têm que ter um conhecimento, né, da LGPD num todo, né, mas no uso do dispositivo que a empresa disponibilizou ali para ela. O que pode, o que não pode fazer. Né? Qual que é a orientação que aquela pessoa vai receber aí da empresa. Você tocou num ponto que eu acho que é muito importante ressaltar, né, que é a segurança, a privacidade, compliance com a LGPD não depende de software e hardware, depende também das pessoas e processos muito bem arquitetados, né? Sim, exatamente. Eu faço até uma analogia interessante que fica fácil de todo mundo entender. Quando a gente vai proteger a nossa casa fisicamente, a gente coloca uma cerca elétrica, uma concertina, alarme, câmera, grade na janela, cadeado na porta. Cada uma dessas seguranças que a gente coloca na nossa casa, né, é uma camada de segurança para inibir o oportunista. Dentro da empresa, é da mesma forma. Então, a gente tem um firewall, que é a grade na janela, a gente tem um antivírus, que é o ferrolho e a tetra-chave na porta, a gente tem uma segmentação de rede, né, que pode ser as câmeras, né, então, na hora que a gente fala de segurança, né, a gente fala de uma camada de ações e a gente não pode esquecer das pessoas, né? Então, às vezes a gente contrata a melhor tecnologia do mundo, mas a pessoa vai lá e clica naquele e-mail de que você ganhou um carro, né? E pronto, aquilo ali já é um problema gigantesco, né? Não, com certeza. Sabe que o nosso tempo já foi, mas eu queria te convidar a falar sobre um assunto que me pareceu muito interessante. Exatamente nesse momento, o profissional de PO está sendo muito requerido pelo mercado, pelas empresas, mas a gente não sabe por quanto tempo, se vai ser perene ou não, e por conta disso e outros motivos, a empresa tem a possibilidade de oferecer isso como serviço. Vamos contar um pouco dessa história? Isso mesmo. Eu acredito que é perene, sim, a LGPD no Brasil. A gente vai discutir LGPD durante muitos anos, porém, ela vai entrar no sangue das empresas, igual o Código de Defesa do Consumidor entrou no sangue das empresas desde 1990. Né? Hoje já é algo absorvido pelas empresas, né? Então, a privacidade de dados daqui a X tempo também vai ser algo bem tranquilo, que já vai estar enraizado na cultura das empresas. É necessário você ter um profissional de privacidade de privacidade de dados na sua empresa, que hoje é considerado o DPO, Data Protection Officer, né? O DPO é um profissional que ele vai ser o responsável por comunicação com o titular de dados, né? Eu faço uma analogia também legal, que é o seguinte: a gente é cidadão, a gente é eleitor, e agora nós ganhamos mais um título, né? Que é titular de dados. E o DPO é o responsável por fazer essa intermediação com o titular de dados, com a Autoridade Nacional de Dados, né, que é a ANPD, e como a LGPD ela é viva, né, o DPO é responsável pela manutenção do processo de adequação dentro das empresas. O negócio da empresa, o core business da empresa, não é privacidade. Então, igual a gente tem um serviço gerais terceirizado, uma contabilidade terceirizada, um jurídico terceirizado, uma TI terceirizado, eu acredito que o profissional
de privacidade, ele também vai ser terceirizado, porque ele vai ter um foco, né, na privacidade de dados, no conhecimento da lei e manutenção da lei dentro do negócio, né. Hoje a Portnet oferece o serviço de DPO as a Service, né, com um atendimento bem diferenciado e proativo, né, no acompanhamento das empresas. Não, muito bom, porque realmente ninguém vai querer ter especialistas dentro da sua casa que fogem do seu ramo de negócio. E aí o DPO exatamente é um cara que tem que ser um especialista mesmo, né? Exato, é porque não adianta, eu vejo às vezes muitas empresas pegando próprios profissionais de qualidade às vezes, né, e colocando como DPO da organização, mas é um profissional que ele não buscou ou não está buscando conhecimento na LGPD. Então acaba que ele vai ser um DPO no papel, mas ele não vai contribuir para o processo da empresa, né? E eu acho que esse processo de adequação tecnológica e jurídica, né, adequação à LGPD, ele é um convite aos empresários a repensar o negócio, a repensar os processos, a descobrir esse novo consumidor que a gente tem hoje, né? Então eu vejo como muito positivo essa visita aos processos, né, que estavam sendo executados ali há muito tempo e que podem transformar ainda mais o nosso negócio, né? Puxa vida, fantástico, fantástico, Edgar. Eu acho que a gente tem aí muita coisa para conversar. O assunto começa a abrir gaveta aqui, não para de surgir coisas novas, né? É um assunto delicioso mesmo. Segurança, privacidade, a tecnologia de uma forma geral. Eu nasci com esse vírus inoculado já, não tenho cura. Por isso que eu já vou te convidar para a gente, daqui a algum tempo, poder tomar um café junto, quem sabe Maravilha. já presencial, cafezinho, gravar um papo fácil presencial. Que joia. Você está em Belo Horizonte, não é isso? Sim, estamos em Belo Horizonte, inclusive retribuo o convite, a nossa sede é uma sede que a gente recebe mineiramente, tá? Então ela tem um fogão de lenha, tem churrasqueira, a gente recebe com um pão de queijo. Pãozinho, né? de Então, queijo, não você podia está faltar. convidado a conhecer a nossa sede aqui em Belo Horizonte também, viu? Nossa, vai ser um prazer e que a gente possa. É muito bom trabalhar remotamente, poder ter essa agilidade, mas de vez em quando bater esse papo do tete a tete do lado do fogão de lenha e pãozinho de queijo é impagável, né? Ah, impagável, sem dúvida. Eu acho que a gente já trabalha no dia a dia, já tem tanto problema no dia a dia, que a gente tem um ambiente, né, mais descontraído desse, ele facilita os problemas, né, facilita as soluções ali. Então, fica o convite aí para você nos conhecer aqui em BH. Não, vamos falar mais para frente e muito obrigado mesmo pela oportunidade de conversar sobre essas coisas todas tão importantes. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Edgar Amaral, CEO e fundador da Portnet Tecnologia. Edgar, permaneça bem, permaneça seguro e vamos ter essa nossa próxima conversa. Até lá! Flávio, estou à disposição, muito obrigado.